laterais do santuário para que venham participar deste momento de culto, de louvor ao nosso Deus, né? Algumas pessoas estão chegando ainda e nós vamos iniciar o nosso culto. Gostaríamos de que o irmão tiver com seu celular ligado, por favor, desligue e que possamos manter a reverência no culto, certo? Que tudo possa acontecer dentro do controle do Espírito Santo de Deus. Nós vamos então, neste momento, iniciar o nosso culto com boas-vindas aos irmãos que aqui estão. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos dar a igreja a ficar em pé, para a gente render louvores ao Senhor. Hoje temos a ceia do Senhor, né? Estão todos convidados a participar desse grande banquete. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, na sua obra eu vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai. O justo Deus, na cruz me chamou, gentilmente traiu palavras e princípios, quebrantado por seu amor.
Amém, irmãos? Irmãos, vamos continuar em pé, porque nós vamos somente fazer uma leitura bíblica. E enquanto isso, as crianças virão com a Rosa aqui para frente, porque nós vamos fazer a leitura bíblica em João capítulo 8. Puxa esse fio. João capítulo 8, a partir do versículo 31. 8:31 do Evangelho de João. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa questão da libertação espiritual é o tema do nosso culto, da nossa mensagem em preparação para a ceia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois da descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não está em vós. Eu não falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então responderam-lhe: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-vos, e tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Então esse texto aqui é o que mostra basicamente o tema do nosso culto, que é a verdade que liberta, a verdade que é o próprio Jesus Cristo. A verdadeira liberdade está nele. E nós vamos então orar, agradecendo a Deus por esta oportunidade de hoje e pelo culto infantil que nós teremos com a irmã Rose. Ó Deus e Pai, derrama sobre nós a tua bênção, Senhor. Nós precisamos muito de ti, porque podemos fazer as coisas e falar as coisas que vêm à nossa mente, podemos cantar, mas unicamente pelo nosso esforço humano, carnal. Queremos, ó Pai, que o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, possa ser usado neste momento para que a nossa voz possa expressar um louvor que seja verdadeiramente aceito por Ti, Senhor. As nossas limitações são grandiosas, mas o Teu poder que está em nós, pelo Teu Espírito Santo, é muito maior. Portanto, ó Deus, completa o que falta em nós, para que o Teu Espírito Santo possa agir nesta noite, através do louvor, através dos toques musicais, através da convivência, da troca de olhar, que em tudo, Senhor, sintamos e vejamos a Tua glória nesta noite. Pedimos que Tu abençoes, as crianças vão estar ali com a irmã Rose, que essas crianças sejam abençoadas, ó Deus, na lição que vão aprender um pouco mais de Ti. Toma conta dessas crianças, toma conta de todos nós, toma conta do Teu povo reunido, porque nós oramos quebrantados e felizes diante de Ti, pela nossa liberdade espiritual, pela nossa libertação, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. As crianças vão para lá e os irmãos vão cantar. Quem puder ficar em pé, né? Se quiser louvar em pé, louvamos ao Senhor. O pastor falou aí que as nossas vozes, né, conseguem chegar até lá com um cheiro suave na presença do nosso Deus. Cantamos. Multidões dirigir, dela um dia fugir, com
emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque ela, Jesus, deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim Já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha justificação. Eu amo a mensagem, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte Da glória de ver. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém? Hoje temos bastante mensagem da cruz, né? Como falei, lembramos a morte do Senhor na cruz por nós. E ele fala que nós temos que lembrar até que ele volte. Nós acreditamos que ele um dia vai voltar com poder e grande glória, né? Vai vir nas nuvens
com os eleitos. Quero seguir o caminho que tu preparaste para mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Portanto, me amar, vou passar pela cruz, e nela me ver, vou passar pela cruz. Quero voltar onde a oferta sou eu, crucifico meu eu, te agradeço, Jesus. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste para mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Vou passar pela cruz, quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Portanto, me amar, vou passar pela cruz, e nela me ver, vou passar pela cruz. Quero um altar onde a oferta sou eu, crucifico meu eu, te agradeço, Jesus. Foi comprado na cruz, gerado na cruz, redimido na cruz, restaurado na cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Portanto, me amar, vou passar pela cruz, e nela me ver, vou passar pela cruz. Quero um altar onde a oferta sou eu, crucifico meu eu, te agradeço, Jesus.
podem descer e adorar ao Senhor. E nós vamos começar aqui a nossa troca de ideias sobre o assunto em Cristo, a liberdade verdadeira, o Cristo que liberta. Eu fico pensando nesse tema, quando eu vejo esse texto aqui, principalmente o versículo e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu acho uma palavra tão forte, sabe, assim, para a gente tomar posse disso, que nós não somos prisioneiros de nada. Os que ouviram isso, os judeus, disseram, não, ninguém aqui é prisioneiro, não. E a gente sabe que os judeus foram presos, colocados em cativos através da sua história, muitas e muitas vezes. Mas a liberdade é o anseio de todo ser vivo. Você coloca um animal, dê tudo para ele e deixe as portas abertas, ele vai embora. Porque o que ele quer mesmo é circular. Você cria um pássaro, você bota água para ele todo dia direitinho, deixa um dia aberta. Eu ganhei um pássaro quando eu era menino, de um padrinho. Naquele tempo tinha história de padrinho, que aí o cara levava um presente, levou um canáriozinho para mim. E eu me empolguei, eu era garotinho, me empolguei com aquele canário. E eu zelava, dava comida para ele, todo dia de manhã e tal. Quando foi um dia, eu amanheci, a gaiola estava aberta e o pássaro tinha fugido. Mas esse pássaro não tinha tudo aqui? Com a janelinha aberta ele vai embora, né? E eu via, tinha um coqueiro no quintal da minha casa e ele lá em cima cantando. Mas o que ele queria mesmo era estar livre. Ninguém foi feito para ser cativo. E quando Jesus disse, conhecereis a verdade, e ele já disse, eu sou o caminho, a verdade. Então ele está dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isto é, me conhecendo, vocês verdadeiramente serão livres. E essa liberdade é um anseio e há uma certa conquista quando nós, dentro da nossa vida, conseguimos, em alguma área, uma certa liberdade. Mas o que eu quero falar com os irmãos é que Jesus falou em liberdade de forma mais profunda. Sabia que os judeus, naquele tempo, já estavam subjugados ao Império Romano. Não tinha liberdade. Mas Jesus estava pregando a liberdade. E ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. Isto é, se vocês me conhecerem, verdadeiramente vocês serão livres. Se entenderem o meu ministério, entenderem a minha missão, e realmente me aceitarem como Senhor e Salvador da vida, vocês verdadeiramente serão livres. Mas é livre de quê? De que é que nós somos livres? Quando nós aceitamos a Jesus e quando nós encontramos a Jesus na nossa vida. Primeiro da condenação e do pecado, né? Por quê? Porque o pecado nos leva à morte em termos espirituais. E Jesus nos traz vida, e vida transbordante, como ele mesmo nos disse. Pecar é próprio do ser humano desde o jardim do Éden, por escolha própria e consentimento da parte de Deus. Qualquer pecado praticado continuadamente, de forma programada na vida, esse pecado torna o pecador um escravo. Um escravo. Existem instituições que se especializam em tratar de pessoas que são escravas de algum tipo de vício, por exemplo. Alguns tratamentos para pessoas que têm, vamos dizer assim, uma tendência pecaminosa que não conseguem controlar.
seja através dos vícios que nós conhecemos, seja através de um vício de ordem sexual, qualquer que seja a área em que você tem alguma coisa que você sabe que não é do agrado de Deus e você faz, é porque você se tornou escravo. Você não consegue se libertar daquilo, não consegue se libertar daquilo. Dr. Silas Munguba, com quem eu tive uma boa amizade, eu me converti dentro de um contexto em que ele atuava. Ele fundou aquele Desafio Jovem, né? E aí a avenida hoje tem o nome dele exatamente porque ali está o Desafio Jovem. A Cristolândia, né, que os batistas mantêm em várias capitais, um dia vai chegar a Fortaleza, trabalha com pessoas que são viciadas, que querem sair, algumas já se entregaram, mas que querem sair e não têm forças, porque pessoas se tornaram escravas do pecado. E a escravidão do pecado leva à morte espiritual. Continuadamente praticada, leva a pessoa a uma ação de indignidade. Você vê esses que a gente vê na televisão, às vezes essas reportagens que falam sobre isso, e pessoas como elas se modificam quando elas caem naqueles vícios e não conseguem. Às vezes os vícios socialmente aceitos também, que a pessoa não consegue desligar. Não consegue. Por mais que se esforce na carne, não consegue. Por isso Jesus disse: e conhecereis a verdade, eu sou a verdade. E essa verdade vai lhe libertar. Nós temos muitas pessoas, provavelmente aqui na igreja, e já tiveram um determinado vício em alguma fase da sua vida e que conseguiram superar. E outros que provavelmente estão lutando para abandonar e não conseguem, porque ainda tem um toque de escravidão na sua vida espiritual. Crente, gosta, está apegado com Jesus, mas ainda não conseguiu se libertar de alguma prática que sabe que é prejudicial ao seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e que lhe prejudica na sua comunhão e relação com Deus. O homem caído, o homem criado à imagem e semelhança de Deus não pode se reduzir a um cativeiro de coisas tão insignificantes, tão insignificantes. A tentação não pode prevalecer em quem tem Jesus no seu coração. Você pode até praticar, mas você sabe que está errado e você volta atrás. Porque o ser humano é assim. Porque o feio não é pecar, não é cair. É não ter coragem de se levantar e reagir. Qualquer um de nós está sujeito a cometer falhas. O apóstolo Pedro dizia: olha, Senhor, ainda que todos aqui te abandonem, todos te deixem só, eu jamais te abandonarei. Ele estava sendo sincero? Estava, logicamente que estava. Não estava brincando, não. Às vezes a nossa sinceridade, eu quero ser um melhor, eu quero ser um crente mais útil, eu quero servir, eu quero fazer isso, eu quero fazer, e não faz. Porque há uma certa fraqueza a nível espiritual. Mas quando as pessoas sentem e choram amargamente, como Pedro, quando negou a Jesus 3 vezes, ele é restaurado e se torna o pregador do dia de Pentecostes. Então, meu irmão, Cristo nos libertou de todo tipo de cativeiro, de toda coisa que prejudica a sua relação com Deus, porque pecado não é nada mais nem nada menos do que você praticar alguma coisa que vai de encontro à santidade de Deus, do Deus em quem você crê e você conhece pela palavra. Somos fracos? Somos. Somos humanos? Somos. Ainda estamos na carne? Estamos. Estamos sujeitos a pecar? Estamos. Mas se isso acontecer, como já aconteceu com todos nós, se isso acontecer, levante a cabeça, porque Jesus
está com a mão estendida para você, Ele quer lhe soerguer. Ele quer que você se reconcilie com Ele. Ele quer que você se volte para Ele. Ao se converter, abraçando a verdade em Cristo, você se torna um vencedor. Você pode lutar anos, mas um dia você vai vencer. Um dia você vai vencer. A presença de Deus é o templo do Espírito Santo, e esse templo não pode ser contaminado. Não deve ser contaminado, porque é templo do Espírito Santo que habita dentro de cada cristão, de cada um de nós. Assim, livre da condenação do pecado, ele está salvo para sempre. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então essa é a nossa luta, irmãos. Ninguém aqui pode, não, eu já atingi, agora o irmão fulano, irmão. Não aponte não, meu irmãozinho, não aponte não. Continue lutando, porque sempre há coisas em nós que precisam ser abolidas, assim como existem coisas em nós que precisam ser melhoradas. Nós nunca chegaremos ao top de linha, porque nós somos, humanamente falando, fracos. Quando Paulo diz, posso todas as coisas, ele diz que ele podia, era pelo tempo de evangelho, pelas viagens missionárias, por coisas assim. Não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Jesus quem nos fortalece, nos livra do pecado e nos livra da condenação eterna. Mas a liberdade verdadeira em Cristo Jesus nos livra da religiosidade inoperante, o ativismo religioso, que a gente acha porque está fazendo alguma coisa para a igreja, está tudo bem. Você pode fazer e deve fazer, e quem não faz está perdendo a grande oportunidade de servir ao Senhor com seus dons e seus talentos para glorificar a este Deus tão maravilhoso. É um privilégio estar pregando, é um privilégio esses irmãos estarem tocando aqui. É um privilégio você estar na igreja, ensinando na escola dominical, ouvindo a lição na escola dominical. É privilégio, isso é bênção de Deus para nós. E nós temos que entender que isso tem que ser feito na base do Espírito. Ninguém pode fazer da igreja um ambiente de ostentação de talentos, de vaidade musical ou qualquer coisa semelhante, ou pela pregação. Ou ninguém tem o direito de fazer isso, porque a religiosidade inoperante nós já abandonamos. Meus irmãos, eu fui coroinha da igreja batista, da igreja católica lá da Piedade. Da igreja católica da Piedade. Eu conhecia aqueles padres tudinho, Padre Natal, Padre Ângelo, Padre Marinho, Padre, enfim, conhecia todos eles. Eu ajudava na missa e etc. E aquilo era um ativismo, era bom. Mas espiritualmente não dizia muita coisa, não dizia nada para mim. Até que um dia, quando eu conheci Jesus, eu tinha 14 anos, perto de completar 15. Faz pouco tempo. Pois bem, então eu estava na igreja, praticando a religião. Eu ia às 6 horas lá para a igreja, lá para a novena, lá, o terço que tinha lá, toda tardinha. Eu ia para lá, eu gostava. Mas era uma coisa, um ativismo religioso, mas era oco inoperante, não funcionava para mim, em termos espirituais de aprofundamento. Foi quando eu fui a uma igreja Batista da Aldeota hoje, que era a Congregação Batista, Parque Americano, e aceitei a Jesus. E desde esse dia eu entendi que religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra coisa. Se você faz alguma coisa na igreja
pelo senso de temor a Deus, de fidelidade a Deus e de espiritualidade, você está agindo corretamente. Existem pessoas que fazem muitas coisas na igreja, mas elas não acrescentam espiritualmente à igreja. Não estou falando da nossa, estou falando em tese das igrejas por onde eu já passei. Pessoas que podiam fazer algumas coisas, faziam muitas coisas, mas estava sempre praticando grosseria, estava sempre fazendo uma coisa que era errada e ela sabia que era errada e etc. Então nós temos a consciência de que religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Agora, a religiosidade, não no sentido institucional, como a religação da sua vida com Deus, como uma experiência com Cristo, ela lhe leva a ser um crente espiritual. Quando Dalai Lama veio ao Brasil, ele é chefe da religião tibetana, e perguntaram a ele, eu já mencionei isso aqui uma vez, mas isso sempre me impressionou. Perguntaram a ele qual seria a melhor religião. Todo mundo esperava que ele dissesse, é a religião que eu pratico. Ele disse, a melhor religião é aquela que faz de você uma pessoa melhor. Que faz de você uma pessoa melhor. Ele aproxima do Deus que ele criou. Então, quando eu fico pensando em religiosidade praticada, sabe, aqueles exemplos que a gente tem, às vezes, na televisão e etc., aquelas novelas antigas, né, que tinha aquelas beatas, que eram extremamente religiosas e extremamente cruéis e fofoqueiras na cidade. Isso na cidade do interior ainda tem isso muito. Aquelas mulheres estão sempre na igreja, mas sabem da vida de todo mundo. E não perdoa ninguém, porque chegaram a um patamar religioso que acha que pode julgar as pessoas. Então, é muito interessante que a gente entenda que existe pessoa que não tem religião, que pratica o bem. Pessoas que não conhecem Jesus e são boas pessoas. Pessoas ateias que são pessoas do bem. Mas não é o fazer coisas, praticar boas obras que vai lhe levar a uma relação íntima com Deus e a sua vida ser religada aos céus. Não é isso. Estava falando hoje na escola dominical uma menção sobre o jovem rico, e eu estava pensando aqui numa coisa, aquele jovem era rico, religioso, cumpridor da lei, mas só que ele espiritualmente era tão vazio. Por quê? Porque para ele, os seus bens eram muito mais importantes do que a sua vida espiritual, porque religiosamente ele estava bem. Então, nem sempre o religioso é espiritual, mas toda pessoa espiritual procura praticar a religião, participar da presença da igreja, porque precisa da comunhão com os irmãos. Por isso eu valorizo muito o ajuntamento do povo de Deus, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Os verdadeiros adoradores são os que adoram somente a Deus, colocando Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois amar ao próximo como você ama a si mesmo. Isto é, você tem que amar a Deus, amar a você mesmo, você tem que se amar, você tem que gostar de você, porque se você se olhar no espelho e tiver raiva de você, você precisa mudar. Não é o espelho que tem que quebrar, não. É você que tem que mudar. Amar a Deus sobre todas as coisas é ao próximo como a si mesmo. Você tem que amar muito ao seu próximo como você ama a você. Você tem que se amar. Quem não se ama, não consegue amar ninguém. É uma pessoa amarga, que reclama o tempo todo de tudo que vê pela frente. E só enxerga a parte do copo meio vazia, a parte do meio que está vazio. Então é interessante que a gente entenda que os religiosos podem ser egoístas,
usurentos, fofoqueiros, mas não espirituais, se não tiverem realmente com Cristo no seu coração. O espiritual vive na dependência de Deus, não se curva aos ídolos e aos deuses criados pelos homens, não se apega à tradição religiosa, sabe? Aquela pessoa que ouve o evangelho e olha assim: pastor, o senhor está falando a coisa certa, mas pastor, eu nasci numa religião, a religião da minha mãe. Eu me lembro que eu fui visitar um preso no presídio lá em Alagoas. Eu entrei na sala dele, ele tinha tomado uma decisão, e aí ele não estava indo aos cultos, né, que eu realizava lá todos os sábados. E eu fui, procurei, e entrei lá e fui lá na sala dele. Ele disse: pastor, eu não vou mais não, pastor, porque eu gostei muito, o senhor falou coisa bonita, aquelas músicas que vocês cantam são maravilhosas e tal, mas tem um problema, pastor. Aí ele puxou assim, me apontou lá para o canto da parede, tinha uma imagem do padre Cícero. Pastor, eis aí o problema. Eu não posso me tornar um crente, porque eu recebi essa imagem da minha mãe, e ela disse que eu nunca me apartasse dessa imagem. Meu Deus do céu, o que é isso? Coisa feita pelo homem. É idolatria. É um insulto contra o Deus que é Espírito, que enche a terra com a sua santidade e a sua presença. Então é muito importante entender que quando você é espiritual, você passa a viver na dependência de Deus e coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Não apenas em palavras, mas dando tempo, dando seus talentos, dando o que você tem de si, para se colocar no altar, para glorificar a Deus. Tendo uma vida religada ao Senhor, o crente conhece a espiritualidade verdadeira. Terceiro aspecto é que Cristo diz que conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Livre para servir ao Senhor. E essa parte aqui eu acho interessante, porque em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1, nos diz assim: não sou eu, porventura, livre. Veja o que é que Paulo está dizendo, porque ele estava cheio de acusações contra ele, uma série de coisas que questionavam a Paulo, enfim. E ele está se defendendo. Ele diz: não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu ministério no Senhor? Aí, a partir do versículo 16, nós lemos assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Aí veja como é que ele continua dizendo: se o faço de livre vontade, se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, obrigado a fazer, a responsabilidade do dispenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho, para me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. O maior número possível de pessoas salvas através do meu ministério, diz o apóstolo Paulo. Aí eu fico assim pensando: Paulo era escravo? Ele era servo de Deus, eu também sou.
nós somos. Nós somos servos porque nós, livremente, tocados pelo Espírito de Deus, nos tornamos servos do Senhor voluntariamente. Voluntariamente. Quando alguém tem seu encontro com Jesus, passa a ser servo por escolha, como os discípulos que deixaram tudo para servir a Jesus, seguir a Jesus, sem que Jesus estivesse oferecendo nada. Jesus não está oferecendo curas e oferecendo riquezas e oferecendo libertação política, militar. Jesus não ficou com falsas promessas, né? Ele pregava a verdade. E ele chamava, vem, segue-me. E aí os discípulos seguiram. Muito bem. Mas os discípulos deixaram tudo para servir ao Senhor por espírito voluntário. Por espírito voluntário. Sabe que às vezes eu tenho uma certa tristeza em termos de ministério, porque tem sempre o lado do ministério prazeroso e tal. Então tem umas coisas que intrigam um pouco a gente, sabe? É quando você sabe que existem pessoas que podiam estar ajudando, podiam estar servindo, podiam estar praticando alguma coisa. A igreja oferece 10 ministérios para ele escolher onde é que ele quer servir. E às vezes até coloca o nome, mas não tem nenhum compromisso, nenhuma missão, nenhuma responsabilidade. E a igreja fica sofrendo as consequências deste descaso. Pedro deixou o seu barco de pesca para acompanhar a Jesus por toda a vida. Teve suas falhas aqui e acolá, negou a Jesus, se reconstituiu, foi usado por Deus para pregar no dia de Pentecostes. E ele que tinha dito, Senhor, eu quero te seguir, ainda que eu tenha que morrer por você. Aquele que disse isso, sinceramente, morreu por causa de Jesus. Foi crucificado, assim como Jesus. Pior ainda que foi, a pedido dele, de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Então a gente fica olhando para Levi, o Mateus, não é, no caso, que ele deixou sua banca de cobrador de impostos, que dava um lucro espetacular. Largou tudo para servir a Jesus. E seguiu mesmo a Jesus. Ele não foi obrigado. Jesus não pegou e disse, olha, eu quero você, porque eu sou o filho de Deus, eu quero obrigar você. Você vai sim, você vai ter que... Por isso, eu sempre acho que o espírito voluntário tem que estar na mente do crente. Eu quero servir. Não tem que ser obrigado a servir. Não tem que se fazer apelo para servir. Eu já contei uma coisa aqui, eu vou contar de novo. A minha falecida esposa era regente, trabalhava com música, era ministro de música da primeira igreja lá. E tinha um rapaz que canta. Até essa semana ele mandou uma música que ele gravou. Mas muito bem. Cantava muito bem. Mas na época, meu jovenzinho, né, com a voz bonitinha, ele achava que era um artista. Aí alguém chega para minha esposa e disse, Elianai, por que você não convida fulano para cantar no coro? Você viu a voz dele, como é maravilhosa? Ela disse, ele sabe que tem coral na igreja. Nós ensaiamos todo sábado. Ele viu já apelos e mais apelos para quem quiser fazer parte do coral, venha. Agora, eu vou sair bajulando uma pessoa para vir servir ao Senhor com seu talento? Eu vou correr atrás das pessoas para que elas venham. Eu posso até convidar. Fulano, você canta, talvez por timidez. Você quer cantar no coral? Mas ele nunca cantou no coral. Preferia ser solista. É um direito que teve. Por um bom tempo, depois tornou-se bem diferente. Mas o que eu quero dizer aos irmãos é que o espírito voluntário é que tem que predominar na vida da igreja, gente. Predominar. Não é justo que uma igreja que tem 60 membros, 10, 15, façam toda a obra, enquanto outros ficam só. É bom, pode vir.
Você vai sentir falta se você for um crente. Puxa vida, eu não estou servindo, não estou fazendo nada na igreja, não podia trabalhar, podia fazer. Eu não posso ir todo domingo, mas quando eu for, eu quero participar de alguma coisa da igreja. Espírito voluntário, espírito de servo, servo do Senhor. Tudo que faz no serviço do Senhor, tudo que se faz no serviço do Senhor, nos transforma em pessoas felizes. Os crentes que mais trabalham são os crentes mais felizes na vida da igreja. O alvo é servir ao Senhor, não aos homens, como diz o apóstolo Paulo. Servindo ao Senhor, não como servindo aos homens. Servindo ao Senhor. Concluo dizendo: com Cristo temos a liberdade verdadeira, real e autêntica. Uma liberdade conquistada pode ser relativa, mas em Cristo ela é total. Mas a liberdade conquistada na cruz não nos isenta de compromisso com a obra de Deus. Pelo contrário, é um chamado. Você foi salvo, eu disse isso domingo passado, foi salvo da condenação eterna para servir ao Senhor com alegria no seu coração. A liberdade conquistada na cruz não nos isenta de compromisso para com Deus e para com a causa e para com o seu semelhante que precisa de ajuda. Quanto mais livres, mais responsabilidade em nós. Por isso Jesus deixou conosco uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quando Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele está falando em compromisso. Você vai seguir a Jesus, você não é obrigado a servir, mas se você vai servir, pergunte ao Senhor: Senhor, o que é que eu posso fazer? Qual é a área? Eu sei das minhas tendências. Onde é que eu posso me encaixar para servir ao Senhor? Na vida da igreja, seja esta ou seja outra, onde você faça parte. Procure sempre entender que você foi liberto de todo tipo de cativeiro para se tornar livre. Livre para ser servo fiel ao Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém, irmãos? Amém.